Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. Fique ligado agora nos destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Fiscais na rua em Porto Alegre. Primeiro dia do novo decreto tem ações da Prefeitura no centro da capital. Teve até gente detida por aglomeração. Saiba onde ocorreram as prisões. O Corona Fest nas águas do Guaíba. Flagrante de festinha particular em plena pandemia. Grupo dança e consome bebidas dentro de lancha na frente da usina do gasômetro. Natureza que assusta. Nuvem de gafanhotos se aproxima do território gaúcho. A 100 metros de altura e com 10 quilômetros de extensão, fenômeno tem deixado estragos na Argentina. Qual o risco para os produtores do nosso estado? O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, hoje foi o primeiro dia de algo que nós já tínhamos experimentado lá no começo da pandemia. Estou falando das restrições no comércio aqui da capital que começaram a valer nesta quarta-feira. E a Prefeitura já está fiscalizando o cumprimento do novo decreto. Teve ação no mercado público e na Avenida Voluntários da Pátria, um tradicional centro comercial ali na região central de Porto Alegre. Hoje, nenhum estabelecimento foi interditado. E é justamente esse rigor com que o comércio formal foi fechado que está gerando a reclamação de lojistas e empresários. Muita crítica à Prefeitura. Eles argumentam que isso não está sendo suficiente para reduzir a aglomeração. Por quê? Porque a atividade dos vendedores ambulantes, os camelôs, não está sendo coibida. Preste atenção. Com faixas e caixas de som, empresários se reuniram em frente à Prefeitura da capital para pedir a retomada das atividades e crédito para os lojistas. Queremos trabalhar. Nesta quarta, todo o comércio não essencial de Porto Alegre teve que fechar as portas novamente. Fiscais da Prefeitura circularam pelo centro para orientar os comerciantes. Com o fechamento gradual das atividades até sexta-feira, a Prefeitura pretende diminuir o movimento nas ruas para frear o avanço da Covid-19 na capital. Mesmo com o novo decreto já em vigor, ainda é grande a movimentação na cidade. Outro ponto que preocupa é a atuação de ambulantes, que seguem em pontos movimentados, como as avenidas Borges de Medeiros e Assis Brasil. Existe uma organização por trás dessa informalidade, onde a partir do momento que nós recolhemos e saímos para uma nova fiscalização em outra área, acontece um reabastecimento dos pontos de venda irregular e nós temos que voltar e agir novamente. Cria problemas sérios de aglomeração de pessoas. Então, nós estamos hoje sofrendo com lojas que estão tendo que ficar fechadas, aquelas que tomam todos os cuidados, seguem todos os protocolos, e aí aquele ambulante que não segue protocolos está lá funcionando normalmente. Em entrevista ao vivo para a SBT Rio Grande desta terça-feira, o prefeito Nelson Marquesan Júnior alertou: caso a circulação de pessoas nas ruas da cidade não diminua, as restrições serão ainda mais duras. Para que a gente possa realmente evitar a circulação dos porto-alegrenses, né? Porque, infelizmente, a demanda por leitos tem crescido numa velocidade muito acima do suportável, porque o vírus circula pelas pessoas. Se as pessoas circulam menos, o vírus circula menos. É o que o presidente da CDL falou e o secretário também, o Leonardo Hoff, procede. É uma organização por trás desses vendedores ambulantes que precisam sobreviver, mas existe todo aí um regramento desse mundo que eles sobrevivem, que acaba burlando as regras. Bom, gente, já a gente fala das prisões durante essa fiscalização. Vocês vão saber por que pessoas foram presas durante aí a ação da Prefeitura de Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, alcançou hoje uma marca lamentável, um número fechado que impacta. São 500 mortes pela Covid-19. Só em Porto Alegre são mais de 100 pessoas, 100 histórias que ficaram pelo caminho. Gente que perdeu a vida, lutando aí
pessoas que ficaram internadas, né, estão internadas em UTIs, ainda não morreram em Porto Alegre, 100, mas 500 no estado, né, corrigindo os números. 500 perderam a vida e mais de 100 em Porto Alegre lutando para sobreviver. Só que enquanto isso acontece, tem gente fazendo festinha em lancha. Eu quero saber agora da Gabriela Lerina. Isso aí é a ostentação do Corona Fest, né, Gabi? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Eu diria que é inaceitável, inacreditável. Sabe o que eu penso, na verdade, Chemali? Que esse vírus aí se espalhou pelo mundo para testar as pessoas que têm empatia, ou seja, que se preocupam com o próximo. O que a gente vê é um baita exemplo de pessoas que não conhecem empatia. Porque vamos combinar, né? Você acabou de dizer, chegamos a 500 mortes aqui no Rio Grande do Sul e esse grupo de pessoas, olha, um grupo que chegou entre 13 pessoas, fez a maior festa como se nada tivesse acontecendo aqui e no mundo todo. Esse flagrante foi ontem à tarde, ali na altura, quase junto ao gasômetro, na Nova Orla. Como eu disse, cerca de 13 pessoas estavam reunidas. Olha lá, tem mais uma moto aquática chegando ali, mais outras 2 pessoas se aproximando. Tem uma outra embarcação menor que se aproxima, né? As pessoas descem ali, né? Sobem para a lancha maior e permanecem na festinha, festa, né? Como se nada tivesse acontecendo. Festa com bebida, fazem selfie, dançam, como se a gente não estivesse vivendo um momento, um mundo inteiro de exceção. Essas imagens todas foram publicadas nas redes sociais e não pararam de circular entre ontem e hoje. Inclusive, essa imagem, essa situação também revoltou muito as pessoas que estavam ali na orla e que estavam respeitando os limites de não aglomeração. Então, ou seja, uma imagem que a gente não gostaria de registrar, mas fica de alerta para todo mundo, né, Chemali? Plenamente condenável. Falando o número correto, agora 73 pessoas perderam a vida em Porto Alegre, enquanto 13 estão fazendo festinha, né, Gabriela? Agora, no interior, tem prefeito que não está dando chance para essa aglomeração. É toque de recolher, Gabi? Isso aí, toque de recolher lá em Tupanciretã, na região central aqui do estado. Lá são 11 pessoas confirmadas com o novo coronavírus e já teve o registro de um óbito. Tem toque de recolher na cidade das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Ou seja, neste tempo, então, os moradores não podem circular nas ruas. E sabe o que mais que a prefeitura fez, Chemali? Precisou arrancar os bancos das praças e também está proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Tudo isso para tentar conter o avanço do coronavírus. A Brigada Militar e a Guarda Municipal vão fiscalizar e quem descumprir pode ser multado entre R$1.000 a R$5.000. Então, ou seja, as restrições, o rigor está aumentando no interior do estado, Chemali. E não é só Tupanciretã, né, Gabi? Tem outras cidades, Quaraí, lá na fronteira, que também estão adotando o toque de recolher, restringindo bem a circulação, tentando conscientizar a população da necessidade, né, de frear a curva dessa questão da pandemia. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Gabi Lerina, que vai falar das prisões, né, da fiscalização aqui em Porto Alegre, em seguidinha, ainda hoje aqui no Segunda Edição. Olha, pessoal, agora a gente fala de segurança pública. Ontem nós mostramos aqui o relato inconformado da família do Gustavo dos Santos Amaral, aquele engenheiro elétrico que foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar lá em Marau, no norte. O delegado retirou a culpa, né, do PM que fez os disparos. Hoje, o vice-governador do estado e secretário de Segurança Pública falou sobre o assunto ao SBT Rio Grande. Ranolfo Vieira Júnior revelou que, diante dessa morte e também da morte da costureira Dora lá em Gravataí, aquela outra abordagem, né, 2 inocentes baleados durante perseguição, a Brigada Militar está planejando uma requalificação da formação dos seus policiais. Vamos acompanhar o que o delegado nos disse. Nos solidarizamos com essas famílias, né? Mas é importante eu trazer alguns dados com vocês. Nós temos aí, né, um planejamento estratégico da segurança pública. E esse planejamento estratégico da segurança pública me traz um dado que eu trago aqui pela primeira vez, que a nossa Brigada Militar aborda, em média, diariamente no estado do Rio Grande do Sul, efetua 8.532 abordagens. 8.532 abordagens por dia. Então, eu estou pegando aqui 2 casos graves, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, né? Mas que são absolutamente
a exceção à regra, tendo em vista esse número de abordagens que são realizadas diariamente. 8.500 abordagens é um número alto, é o trabalho que a Brigada faz, mas esses dois casos forçam aí uma reavaliação da formação dos PMs, né? Os futuros policiais e também, por que não, né, uma reciclagem dos que já estão aí na atividade de rua, na atividade do policiamento ostensivo. Bom, gente, vamos dar uma aliviada, né? Em meio a essa crise econômica tremenda que a gente está vivendo, tem empresas que estão contratando novos funcionários. Confira as vagas que estão abertas, papel e caneta na mão. Uma transportadora da Serra Gaúcha oferece 36 oportunidades de emprego, 25 em Caxias do Sul e 11 em Porto Alegre. As vagas são para o setor comercial, administrativo e área operacional. Então prepara o teu currículo e mande e-mail para o endereço na sua tela. Em Canoas, a Prefeitura mantém um banco de oportunidades com mais de 100 vagas em aberto. Tem oportunidade para diversas áreas, entre elas montador, vendedor, corretor e recepcionista. Acesse o site canoas.rs.gov.br/banco de oportunidades e faça o seu cadastro. Olha, gente, os idosos são um grupo de risco e recebem atenção diferenciada das autoridades desde que começou essa pandemia. Lá no mês de março, a orientação é para que ficassem em casa, desde o começo de tudo isso. Pois a nossa equipe circulou pela capital e flagrou que, infelizmente, muitos seguem se arriscando. Olha só. Quem tem 60 anos ou mais só deveria sair para a rua em Porto Alegre por extrema necessidade. Para esse grupo, nenhum cuidado é excessivo, né? Então, é fundamental usar máscara, manter distanciamento. Deveria, né? Só que a realidade é outra. Olha só quantos velhinhos descumprindo as orientações das autoridades. Flagramos um monte deles por aí e ainda sem a máscara de proteção. Este senhor de 80 anos caminhou por longos minutos na Redenção com a máscara assim, sendo carregada. Sem máscara. Eu vou botar, mas que eu estou ao ar livre, né, querido? Esse outro idoso até estava com ela no rosto, mas usando de forma incorreta, com a boca e o nariz expostos. A pessoa de mais idade que está na rua, sem praticar o distanciamento, sem necessidade absoluta, sem praticar o distanciamento, sem máscara, é uma pessoa que está fazendo um ato de imprudência. Empregadores devem permitir que trabalhadores desta faixa etária exerçam suas funções de casa. Ônibus, só em horários especiais. O trio de idosos não é aceito das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. Vale reforçar que parques e praças de Porto Alegre não devem ser utilizados pelos idosos como áreas de lazer. A orientação da Prefeitura é de que pessoas desta faixa etária permaneçam em casa. De março para cá, desde que o decreto da Prefeitura entrou em vigor, foram flagrados e orientados quase 4.700 idosos que estavam em praças e parques da capital. Lembrando que velhinhos que forem flagrados sem máscara ou em aglomerações podem ser multados. O valor pode chegar até R$8.000. Ficar em casa é melhor do que estar em um hospital em que tu fica restrito numa cama, né? Às vezes fica restrito num leito que não pode nem receber ninguém, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, só hoje em Porto Alegre foram 5 óbitos pela Covid, gente. E o mais recente, uma pessoa justamente do grupo de risco, né? Uma idosa, uma pessoa de idade já. Entre o vai e vem dos decretos, muitas coisas mudaram, mas uma permanece a mesma desde o início da pandemia. As pessoas do grupo de risco, os idosos, devem evitar a circulação em parques e em áreas abertas da capital. Tem a questão da multa, ninguém foi multado até agora, mas a gente volta a falar nisso quando justamente a gente retorna ao início do controle do distanciamento social, lá do início de março, por conta das atividades. Então, vovôs e vovós, fiquem em casa, por favor. Essa é a orientação dos cientistas, dos médicos, dos especialistas.
Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai saber por que 2 pessoas foram presas em Porto Alegre durante a fiscalização e por causa da aglomeração. E também para onde vai a grande e assustadora nuvem de gafanhotos que se aproxima do estado. Será que chega até aqui? A gente vai ver em seguidinha. Voltamos já já. E nós voltamos ao vivo com o Segunda Edição para todo o nosso estado. E olha, gente, hoje teve prisão em Porto Alegre durante a fiscalização à tarde ali da prefeitura. Olha essa imagem, parece até um show, um espetáculo bem no centro da cidade. Quantas pessoas presas, já dá para saber por quê, né, Gabi? Aglomeração, né, Chamalha? Pensa só. Esse caso ocorreu hoje à tarde, então, essa aglomeração foi na Praça Otávio Rocha, que fica no coração do centro aqui de Porto Alegre, onde acontecia um brechó. Quando a Guarda Municipal chegou lá no local, a situação era mais ou menos como essa que nós estamos vendo. Essa imagem nós recuperamos porque, de acordo com comerciantes, o brechó acontecia durante toda a semana. Todos os dias, dezenas de pessoas ficavam aglomeradas para poder vender, vender seus itens do brechó. 2 pessoas foram presas hoje, 2 homens, um deles vai responder em liberdade. O outro homem foi encaminhado ao sistema prisional. Sabe por quê, Chamalha? Porque ele não conseguiu pagar a fiança de R$1.000, mas porque ele chutou a porta da viatura da Guarda Municipal. Olha só que situação, Ficou irritadinho com a prisão, com a abordagem. Isso aí é para proteger a vida dele e das outras pessoas, né, Gabi? É o que a gente falava no início do jornal de hoje, né? Claro. A tal da empatia, né? Exatamente. Ou seja, muitas pessoas, então, se reuniam aí nesse brechó, que foi denunciado por várias pessoas que circulavam na região do centro. E hoje, então, a Guarda foi lá, fez essa fiscalização e 2 pessoas foram presas. Lembrando que tem que cumprir o distanciamento social, que é de 2 metros no mínimo. E, claro, utilizar máscara. Até mesmo nessas imagens, se a gente conseguir olhar com mais calma, dá para ver que muitas pessoas sequer estavam utilizando sem máscaras, a máscara, né? de proteção. E não dá para dizer que não estavam informados, né? No primeiro dia do decreto, parece até um deboche com a prefeitura, né? É verdade. Situação bem complicada, mas que agora acabou porque a fiscalização foi lá e terminou com este brechó, terminou com este ponto de aglomeração. Tá certo, fica o recado. Obrigado, Gabi Lerina. Tá aí, gente, a imagem impressionante. Olha, vamos trocar de assunto? Vamos deixar um pouquinho a pandemia de lado. Vocês lembram daquela imensa nuvem de gafanhotos? Pois é, segue se aproximando da fronteira com o Rio Grande do Sul. Mas a esperança de que essa praga não atinja o estado vem da previsão do tempo. O repórter André Rosseto explica por quê. A imagem é impressionante. Este vídeo foi gravado na província de Formosa, na Argentina. Milhões de gafanhotos se acumulam nas cercas e árvores. A nuvem do tamanho de 10 campos de futebol e 100 metros de altura está sobre a região de Corrientes, a 150 quilômetros da fronteira com o Brasil. Os cerca de 400 milhões de gafanhotos se deslocam conforme o vento e se alimentam de plantações, pomares e pastagens. O fenômeno pode devastar lavouras em poucas horas. Os estragos são bem grandes, podendo chegar a 70%, 80% de prejuízo em uma lavoura. O desequilíbrio ambiental, a falta de predadores naturais e o calor fora de época são fatores que explicam o fenômeno. Segundo os pesquisadores, apenas o uso de inseticidas pode combater a espécie chamada de gafanhoto migratório sul-americano. Infelizmente, quando esse fenômeno, essa nuvem de gafanhotos, toma esta proporção, a única maneira que nós temos de controlar é com controle químico. A característica desse gafanhoto é ele se alimentar de qualquer coisa verde pelo caminho. Então, o risco é ele se alimentar e destruir completamente tudo que ele passar pela frente. Apesar da visão assustadora, os gafanhotos não oferecem risco a pessoas ou animais. A esperança vem da previsão do tempo. Uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Como essa espécie prefere tempo quente e seco, a nuvem deve seguir em direção ao Uruguai. Eu sei que a coisa é séria, mas só de olhar essa imagem já começa a dar coceira na gente. É muito gafanhoto junto. 10 quilômetros quadrados de gafanhotos, são 40 milhões de insetos a previsão ali. Tomara que não chegue aqui para o nosso estado. Antes de encerrar a segunda edição, a gente mostra mais uma bela imagem impressionante da natureza.
mas é mais bela do que assustadora ali, como a gente viu. Esse clarão aí, gente, essa explosão toda é de um meteoro. Um grande bólido no céu do Rio Grande do Sul. Aconteceu nessa madrugada e iluminou Taquara, região ali do Vale do Paranhana. Câmeras em Santa Catarina também registraram o fenômeno. Tá aí a bela imagem. Nessa noite de São João, prepare aí, tá aí essa imagem, muito bonita. Prepare a pipoca, o pinhão para acompanhar na sequência aí o SBT Brasil, 24 de junho, a noite de São João. Amanhã a gente está de volta às 11h40, também tem o André. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.